Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Aleluias. Vivemos dias em que a Santa Ceia, olha que mesa linda de ceia. Vivemos dias em que a Santa Ceia, para muitos ela virou um ritual. Mas diga assim para o irmão que está do seu lado, não na nossa vida. Não aqui. E o detalhe é que muitas vezes ela virou uma tradição e um costume. Eu falo isso com muito pesar. Mas o grande detalhe é que a Bíblia ela nos ensina algo muito mais profundo a respeito da ceia. Ela nos ensina o verdadeiro, real, profundo e espiritual e eterno significado da Santa Ceia. Hoje é culto de ceia e nós estaremos refletindo um pouco a respeito da ceia, do que verdadeiramente representa a ceia, a importância da ceia e a profundidade do seu significado. A ceia ela não é somente pão e o suco da vide. Ela é um memorial, aonde nós lembramos o que representa a ceia, aonde nós lembramos o que alguém fez para que eu e você tivéssemos acesso a essa mesa hoje. A ceia ela representa a aliança de um Deus para com o homem. Mas também a mesa ela nos traz um confronto, aonde ela nos choca, não permitindo que nós venhamos a estar da mesma forma que estávamos ontem. Pois o homem foi chamado a ser a imagem e semelhança de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo ele nos narra a respeito da ceia. 1 Coríntios 11, 23. Coríntios. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O apóstolo Paulo havia recebido da parte do Senhor aquilo que ele estava entregando, aquilo que ele estava revelando para mim e para você. É fato que ele não esteve na ceia ali poucas horas antes de Jesus ser crucificado. Mas o fato é que ele recebeu do próprio Cristo uma ordenança para que ele transmitisse à igreja. E da mesma forma que ele recebe do Senhor, ele também entrega para mim e para você, ele entrega para a igreja. Da mesma forma. Ele recebeu a revelação aqui do Senhor e ele entregou aqui para mim e para você. Para que eu e você viéssemos, para que a igreja do Senhor viesse a compreender o que era a ordenança da ceia. O que era essa ordenança? Não sendo uma invenção humana, não sendo um ritual, não sendo simplesmente um pão e um suco da vide,
e jamais foi. Quando eu olho para a ceia, para a mesa da ceia, eu me lembro do sacrifício de um Deus, do Criador pela criatura, do seu Criador com a criatura. E eu me lembro também da comunhão que isso proporciona, aonde todos reunidos em volta da mesa, não existindo maior nem menor, porque aquele que quer ser o maior, que seja o menor, aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. A mesa, ela é igual a todos. Essa é a beleza do corpo de Cristo. A mão não é mais importante que o pé não é mais importante que a mão, pois todos são extremamente importantes, pois compõem o corpo de Cristo. Todos compõem o corpo de Cristo. Em Mateus capítulo 26, verso 26, diz assim: e enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Quando eu vejo a mesa da ceia, me vem a palavra aliança. Aliança que Deus tenta fazer com o homem ao longo de séculos e séculos. Mas também na mesa da ceia há perdão. Na mesa da ceia existe um perdão, que no matter what, não importa o que o homem tenha cometido, se ele pediu perdão ao Senhor, o Senhor rasga a cédula de dívida do pecado que ele havia cometido. Não as consequências do pecado, mas o pecado em si é rasgado, é anulado. Porque o sangue do Senhor Jesus nos garante isso. Lucas capítulo 22, verso 20. Diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Este cálice é a nova aliança. Que aliança é essa que estava sendo introduzida? Estava sendo trazida à existência. Uma aliança entre Deus e o homem, que o Filho de Deus teve que se despir da sua glória e vir para a terra. Estar junto com a criatura, se fazer criatura. Mesmo sendo Deus, se fazer homem. Para instituir uma aliança que Moisés não pôde fazer, Adão não pôde fazer, Davi não pôde fazer, tantos grandes homens de Deus não puderam fazer aliança, se perpetuar entre Deus e o homem. Mas o próprio Filho de Deus precisou se despir da sua glória voluntariamente e se entregar, tendo morte, e uma morte extremamente obediente de cruz, somente por amor. Isso me faz me sentir tão amado. Isso é motivo da igreja se sentir tão amada por Ele, que só esse amor que o Senhor expressou já é motivo para eu e você ficarmos alegres o resto dos nossos dias daqui para frente. O resto dos nossos dias. E sabe o que é interessante? A ceia, ela é um memorial. Sabe o que os judeus fazem com seus filhos? Logo quando ele se entende por um menino, o seu pai já passa o Pentateuco, passa o Antigo Testamento para o seu filho.
ensinando a lei do Senhor, ensinando o seu filho a guardar no seu coração a lei do Senhor. Para que o seu filho venha trazer à memória quem é verdadeiramente Jeová, quem é verdadeiramente o grande eu sou. Quem é verdadeiramente o grande eu sou. E a ceia me diz que ela é um memorial do sacrifício de Cristo, que eu e você precisamos passar para os nossos filhos, ensinando os nossos filhos, mas muitas vezes nem nós mesmos conhecemos a profundidade da ceia, a importância da ceia, que muitas vezes não passa de um pão e um suco de uva para muitos. Igreja, quando nós vemos a ceia, nós precisamos trazer à memória o sacrifício de Cristo. Nós precisamos trazer a memória do que Ele fez. E a memória também do que Ele está por fazer. Porque a ceia é a garantia do que nós vivemos em Cristo e aquilo que nós viveremos com Ele também. Porque Ele deixou um penhor, chamado Espírito Santo de Deus, aqui na terra, até que Ele venha. Até que Ele venha. Quando Deus estabeleceu a Páscoa, quando Deus revelou a Páscoa para Moisés, Ele disse que um cordeiro haveria de ser morto para cada família. Para cada família. E Deus ordenou que a Páscoa, aquele ato fosse intitulado e chamado de Páscoa. Aquele ato a Páscoa seria um ato de memorial. Lembrado de geração em geração, ano após ano, para que fosse um memorial do que o Senhor havia feito no Egito. E quando Cristo se sacrifica automaticamente, voluntariamente naquela cruz, quando Ele se entrega para ser sacrificado, e quando o apóstolo Paulo recebe do próprio Cristo o significado real da ceia, ele fala, olha, é um memorial. É um memorial para mim e para você. João capítulo 1, verso 29, diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mesmo Cordeiro que foi imolado lá na Páscoa dos israelitas, no Egito, trazendo vida somente para os israelitas e morte para os judeus. O Cordeiro dos Cordeiros estava sendo revelado para João Batista e para todos que estavam ali diante do Senhor. E João fala, olha, eis o Cordeiro de Deus que está vindo, que tira o pecado do mundo. Assim como o sangue do Cordeiro protegeu o povo no Egito, o sangue do Senhor Jesus, não existe moeda mais valiosa, mais preciosa, não existe na face da terra nada mais poderoso que o sangue de Jesus. Não existe. Não existe do que o sangue e o nome do Senhor Jesus, aonde todo demônio, principado e potestade se prostra diante do nome do Senhor Jesus. Não existe. Não existe. 1 Coríntios capítulo 11, verso 24, nós vamos passear por alguns versículos, para que a gente venha construir um entendimento juntos a respeito da ceia. Diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de quem? De Cristo. Façam isso como um memorial de Cristo. Quando eu vejo a mesa da ceia, ela é um memorial de Cristo, do único Deus vivo, do único Deus real.
Sabe o que mais a ceia nos faz lembrar? Ela nos lembra que um corpo foi moído. Ela nos lembra que um sangue foi derramado na cruz, porque estava escrito que iria acontecer. Isaías 53 diz que ele foi transgredido, transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele nos traz a paz. Para que eu e você pudéssemos hoje viver em paz. Para que eu e você pudéssemos ter o direito da salvação. Para que eu e você pudéssemos ter o direito de vislumbrar a eternidade com Cristo. A ceia também nos faz lembrar o preço altíssimo que foi pago. Cutuca o irmão que está do seu lado aí, foi pago um preço muito alto. Para que eu e você pudéssemos ter acesso ao pão e ao suco da vida hoje, ao corpo e ao sangue hoje. Foi pago um preço altíssimo, altíssimo, que nós não fazemos ideia do preço que foi pago. Para tratar como um simples ritual a mesa do Filho de Deus, a mesa do Cordeiro de Deus. Foi pago um preço muito alto. E sabe o porquê foi pago um preço muito alto? Porque o amor dele é incondicional. O amor dele é incondicional. Sabe o que é um amor incondicional? Ele te ama e ponto. That's it. Ele te ama e ponto. Ele te ama e ponto. Sabe aquele ente querido nosso que já faleceu? E algumas vezes nós guardamos algumas fotos deles para lembrar. E quando a gente olha aquela foto, a gente fala, puxa, que saudade do meu pai, que saudade da minha mãe. Saudade dos meus avós. Quando nós olhamos para a mesa da ceia, nós precisamos sentir saudades de Cristo. Nós precisamos sentir saudade dele. Porque ela é um memorial. E 1 Coríntios 11, 28, o apóstolo Paulo ele continua dizendo, 11, 28. Ele diz assim, que cada um examine a si mesmo. E assim, eu vou ler de novo. Que cada um examine a si mesmo e, vírgula, assim, vírgula, coma do pão e beba do cálice. Qual é o pré-requisito para participar da mesa do Senhor? Nós precisamos nos autoexaminarmos. Eu preciso examinar a mim mesmo. Não é examinar o meu irmão para saber se o Gilmar pode tomar ou não. Não. É examinar a mim mesmo. Examine o homem-se a si mesmo ou examine o seu vizinho. Não, examine o homem a si mesmo. Isso me faz recordar um salmo. Salmo 139. Onde o salmista diz assim, sonda-me, ó Deus. Vê se há algo em mim, Senhor. Vamos lá, Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uau, lá atrás o salmista já estava entoando o entendimento do arrependimento da ceia, da examinação da ceia, do examinar da ceia. Lá atrás ele já estava sendo revelado para ele.
É esse entendimento que o homem precisa entender, que eu e você na ceia nós precisamos nos examinarmos. Mas pastor, por que eu preciso me examinar? Porque um dos pré-requisitos para participar da ceia é o arrependimento. Ninguém está proibido da ceia, mas todo mundo é convocado a se examinar. Todos estamos convocados a nos examinarmos. Preste atenção daqui para frente. Todos são convocados a se examinar. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Puxa. Glória a Deus pela vida da irmã Janaína, que abriu esse culto com essa palavra maravilhosa. Como o Espírito Santo é tremendo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Não é prove o seu irmão. Não, prove a si mesmo. Quer saber se uma laranjeira está produzindo uma laranja boa? É só colher uma laranja dela, descascar e chupar, para ver se é boa. Pelo fruto você conhece a árvore. Pelo fruto você vai saber se a árvore é boa. Se ela foi realmente, verdadeiramente adubada. O irmão Ricardo pode dar uma aula de botânica para nós. Pelo fruto da maçã, pela maçã nós conhecemos a macieira, se é boa ou não. E pelo fruto eu posso saber como é a prova do meu exame. O que está saindo do meu exame, qual é a nota do meu exame. Como está sendo a avaliação da minha prova, da minha vida. E ele continua dizendo assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Ele está falando para a igreja: provem a si mesmos. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Ele chama o homem a examinar a si mesmo para ver se realmente ainda está na fé. Para ver o que há no seu coração, da mesma forma que o salmista fala no Salmo 139. O apóstolo Paulo está chamando aqui a responsabilidade para mim e para você, a responsabilidade para cada um de nós, para vermos se ainda estamos na fé. Porque se a ceia for um ritual de mês em mês, eu não entendi o real significado da ceia. Se eu não entender que Cristo morreu por amor a mim e a você incondicionalmente, se eu não entender que eu preciso pedir perdão ao Senhor e me arrepender dos meus pecados, que o pecado faz separação entre eu e o Senhor, se eu não entender que a mesa traz um memorial de tudo que Ele fez, se eu não entender que a mesa é comunhão, e comunhão fala dos nossos irmãos, comunhão fala do próximo, comunhão fala de amor, comunhão fala de perdão e tantos outros adjetivos que nós podemos falar, eu preciso entender, começar a entender a profundidade da ceia. Eu preciso entender. E sabe o que a ceia nos fala ainda mais? A ceia ela não nos convida a olhar para fora. Ela convida a gente a olhar para dentro de nós mesmos. A ceia do Senhor, ela convida a olhar para dentro de nós. Para dentro de cada um de nós. A nos autoexaminarmos. Para ver se verdadeiramente ainda estamos na fé. É aí que nós descobrimos pecados não confessados. Se a gente começar a nos examinarmos, falta de perdão, vida espiritual fria. E sabe o que mais a gente descobre na ceia? Quando a gente começa a examinar isso? Conta aí para o irmão que está do seu lado, que Cristo em breve voltará. Que Cristo em breve voltará. Que em breve Ele voltará. Assim como
Olha só, preste atenção, assim como um médico examina o seu paciente antes de dar o diagnóstico para ele, antes de tratar ele, a ceia para mim e para você, ela precisa também servir como ir a um médico. Mas eu e você temos o Espírito Santo de Deus, que é o médico dos médicos, que nos convence de todo o pecado e nos traz a memória da área que nós precisamos começar a examinar ainda mais. Sabe um grande detalhe? Se você tiver uma sujeira embaixo da unha, não tem problema, não vai te acontecer nada. Mas imagina só aquela sujeira embaixo da tua unha, na tua corrente sanguínea. O que vai acontecer? Corre o risco seríssimo de ter um infarto, porque vai entupir as veias. Vai entupir as veias. E quando eu olho para a ceia, eu vejo que eu preciso examinar a mim mesmo. Eu preciso ter o diagnóstico para mim mesmo. Eu preciso ter o diagnóstico de como está a minha vida. Porque ceia é a reflexão. Ceia é reflexão de onde nós estamos na fé. De onde nós estamos na fé. Mas eu tenho uma notícia boa para nós. 1 João capítulo 1, verso 9, por favor, Lidy. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não é de alguma injustiça, são de todas as injustiças e de todos os pecados. Mas se confessarmos a Ele, sabe o que eu deduzo nisso? Deus não espera a perfeição do homem. Mas à medida que eu vou conhecendo essa palavra, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é puro. E se eu sou chamado a ser a imagem e semelhança dEle, ter a mesma forma e sentimento que houve em Cristo Jesus, como que eu vou me tornar a cada dia puro? Vinde como estás, mas nós não permaneceremos como estávamos. A cada dia Ele vai nos limpando. A cada dia Ele vai nos lavando, a cada dia Ele vai nos perdoando, a cada dia Ele vai abrindo o nosso entendimento, a cada dia nós vamos começando a entender e vislumbrar ainda mais a palavra de Deus. E Ele é fiel para purificar toda a nossa vida. Não é parte da nossa vida, é toda a nossa vida, nos dando uma vida extremamente nova, uma vida extremamente purificada e justa nele. Sabe o que mais a ceia nos revela? Ela é um ato de comunhão entre Deus e o seu povo. A mesa é a comunhão entre Deus e o seu povo, através do sacrifício de Jesus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, Lidy, por favor. Aleluias. Não é de fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Que comunhão é essa, estabelecida na mesa do Senhor, entre Deus e o homem? A mesa é um encontro entre Deus e a sua igreja. Atos capítulo 2, verso 42. Nos conta da história da primeira igreja, a igreja primitiva, aonde começou a igreja de Cristo. Falava lá na Viva Roma em Liverpool, quinta-feira, quando você precisa descobrir, quando um historiador precisa descobrir a história de algo, ele precisa ir lá na fonte, no primeiro ato que aconteceu. E se eu olho aqui na primeira igreja, na igreja primitiva em Atos, qual era a atitude dos apóstolos? Qual era a atitude da igreja? Diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na
Comunhão. Qual que era a doutrina dos apóstolos, igreja? Eram os ensinamentos do Senhor, que o Senhor havia passado para eles. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Mas a palavra de Deus diz que os apóstolos, eles perseveravam na doutrina e nos ensinamentos que os apóstolos receberam do Senhor. A igreja, ela perseverava naquilo que ela tinha aprendido do Senhor. E além disso, perseveravam na comunhão. E além disso, perseveravam no partir do pão. E além disso, perseveravam nas orações. Eles faziam tudo junto e em comum. Expressando o quê? A unidade. Expressando a unidade. Efésios capítulo 4, verso 3, por favor. Diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que mais a ceia nos conta? A unidade espiritual, que precisa ser vivida. A unidade espiritual. Quando eu vejo um irmão precisando, quando a mão ela vê o pé doente, ela vai lá e abençoa o pé. Ela envia os anticorpos ali automaticamente do corpo para que o pé sare. O corpo ele se autocura, porque ele ora uns pelos outros. E aonde 2 ou mais estiverem, ali estará o Senhor. E a minha e a sua oração, ela tem poder. Se nós entendermos o poder que o Senhor deixou nas mãos da igreja, que o Senhor liberou nas mãos da igreja, qual é a função da mesa na nossa casa? Você já se perguntou isso? Não é só para comer, que comer é o natural, mas a mesa ela serve para a união da família. Quer unir a sua família? Faça todas as refeições, todo mundo junto ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Não deixe que o filho vá comer no sofá, o outro no quarto, whatever. Sente-se ao redor da mesa. Aí você vai começar a praticar a união, a unidade na sua casa. Você vai começar a ver ao longo do tempo, porque você vai começar a semear, e logo você vai começar a colher a união na sua casa, na sua família. Sabe, pelo menos uma refeição no dia. Nós sabemos que a vida aqui na Inglaterra é corrida, mas pelo menos uma refeição no dia. Faça questão de sentar toda a família à mesa. Quando nós vemos a ceia do Senhor na mesa, o que representa? A união da igreja. A união da igreja. Todos vão comer do mesmo pão e do mesmo suco. Todos da mesma forma. A ceia representa a união da igreja, a unidade da igreja. A ceia, ela une o corpo de Cristo. A ceia, ela une o corpo de Cristo. E sabe o que mais a ceia ela é? Uma proclamação de fé e esperança. 1 Coríntios 11, 26. Aleluias, glória a Deus. 1 Coríntios 11, 26. Glória a Deus. Aleluias. 1 Coríntios 11, 26 diz assim: anunciais, deixa eu abrir aqui no meu 11, 26. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Isso é uma proclamação da nossa fé e uma proclamação de esperança. Uma proclamação da esperança até que Ele venha. E a cada ceia que passa, eu e você estamos mais próximos dEle. A cada ceia que passa, quando eu examino a mim mesmo e eu vejo o que eu preciso mudar na minha vida, eu
vou em direção a me tornar mais parecido com Ele. Mais parecido com Ele. Que daqui a pouco tem irmãos aqui no nosso meio que vão ser arrebatados, de tão santos que já estão. Amém, igreja? Alguém recebe? Eu recebo, em nome de Jesus. É uma proclamação de fé e esperança. De fé e esperança. Deixa eu só voltar. Não deixe para fazer amanhã o que você precisa fazer hoje. Sabe o que é o nome disso? Procrastinação. É aquilo que você sabe que tem que fazer e não faz. Isso é procrastinação. E o pecado tem batido a porta de muitos. E a brecha tem batido a vida de muitos. E o inimigo tem tentado e entrado na vida de muitas famílias. Porque a brecha está aberta. Porque o homem não examina a si mesmo e não coloca em ordem o que precisa colocar. João capítulo 14, verso 3. Diz assim: Quando eu entendo a responsabilidade que a ceia nos traz, e quando eu for, o Senhor Jesus dizendo, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Ele vai preparar um lugar e vai voltar e vai preparar eu e você para Ele mesmo. Eu e você estamos sendo preparados para quem, igreja? Para Ele mesmo, para o próprio Cristo. Para que aonde eu estou, estejam vocês também. Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Quando eu vejo que eu e você precisamos ceiar até que Ele venha, isso me cria uma esperança maravilhosa. Isso me cria uma alegria santa, uma vontade que Ele venha logo. Que não há o que nos prenda nessa vida, não há. Não há nada nessa vida que se compare a estar com Ele. Mas além disso, cada ceia também declara que Jesus morreu por amor a mim e a você. Ele pagou um alto preço, mas também que Ele ressuscitou. E eu e você também ressuscitaremos com Ele naquele dia, porque em breve Ele voltará para buscar a sua noiva. Para buscar a sua noiva. E se eu puder te dar um conselho, quando eu olho para a ceia e eu vejo que Ele diz para mim e para você cearmos até que Ele venha, isso nos traz um alerta e uma responsabilidade de dizer: Senhor, eu creio. Senhor, eu acredito. Senhor, eu acredito que o Senhor vem sem demora. Ah, pastor, mas já passou 2000 anos. Não importa, 1000 anos para Deus é como um dia. E sabe por que passaram 2000 anos? Porque a misericórdia do Senhor se estende. Mas não se engane, haveriam sinais da volta do Senhor. E os sinais estão todos aí fora, que o Senhor já falou. A ceia, a mesa da ceia também esconde um perigo e um alerta para a igreja. O perigo de tomar e comer indignamente. O perigo de tomar e comer indignamente da ceia. Que nós não alertamos muitas vezes para isso. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. Aleluia. Diz assim: por isso, aquele que comer o pão, olha só, antes de eu ler, nós já o apóstolo Paulo já nos falou a respeito do que significado da ceia, que ela é um memorial e que o homem precisa se examinar a si mesmo.
e se arrepender, glória a Deus. E ele continua: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que comer do pão ou do cálice, tomar do cálice, se tornará réu indignamente, se tornará réu do corpo e do sangue do Senhor. Do corpo e do sangue do Senhor. Pode passar. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Pode passar. Volta um. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, preste atenção, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si mesmo. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Isso traz uma responsabilidade para o homem. A mesa, ela está à disposição, mas ela precisa de uma atitude minha e sua, que é de nos examinarmos. E também de conhecermos verdadeiramente o que é o corpo de Cristo. Aqui ele não está falando do corpo de Cristo que morreu, não. Ele está falando, englobando o corpo de Cristo e o corpo de Cristo como igreja. Como igreja num todo. Como igreja. Tamanha a importância da igreja. Hebreus capítulo 10, 29. Diz assim: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Olha só, aquele que come e bebe indignamente. Ele está fazendo o quê? Comendo juízo para si mesmo. Comendo e bebendo juízo para si mesmo. Agora, Hebreus 10, 29 diz assim: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Eu não sei quanto a ti, mas quanto a mim me traz um temor gigantesco. Gigantesco. Ai daquele que pisar no sangue de Cristo. Ai daquele. Ai daquele que pisar no sangue de Cristo. Ai daquele que profanar o nome do Senhor. Ai daquele. E quando nós estamos tocando no corpo, quando nós estamos tocando no sangue, indignamente, sem saber o que estamos fazendo, estamos correndo um risco seríssimo de comermos e bebermos juízo para nós mesmos. Mas pastor, traduz para mim o que é participar da ceia indignamente, a participar da ceia sem reverência, sem arrependimento e sem discernir o significado real da ceia. E sabe o que eu defino ainda mais? Não é sobre ser perfeito, é sobre ser sincero com o Senhor, dizendo: Senhor, eu pequei nessa área da minha vida, e eu quero te pedir perdão, Senhor. O Senhor vem com o sangue dele, lava a tua vida e apaga o seu pecado, e te torna puro novamente, e te dá o direito de participar da ceia, sem correr o risco de fazer indignamente. Olha o poder do sangue do Senhor Jesus. Olha o poder que o ato de sacrifício dele nos deu de presente. Todos estão entendendo? Amém, igreja? Não é sobre ser perfeito, porque nós estamos sendo santificados a cada dia. A cada dia eu estou sendo santificado como a Ele que é santo. A cada dia eu tenho aprendido. A cada dia Ele tem nos ensinado. Através das pregações, através das palavras da live, através da oração, do jejum, whatever.
a nos parecermos ainda mais com Ele. E sabe o que é isso? Isso é o processo de santificação. Ser santificado. Eu quero ler de novo Hebreus 10, 29, por favor. Para já irmos para o fim. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Provérbios 28, 13. Por favor, Lídia. Diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Quando eu peco, eu vou lá: Senhor, me perdoa, Senhor, eu te peço perdão, isso é meu, eu me arrependo. O que acontece? Deus apaga o nosso pecado, e automaticamente o que acontece? Nós alcançamos misericórdia ao Senhor. Nós alcançamos misericórdia no Senhor. E aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Por um acaso a gente tem encoberto alguma transgressão ao Senhor? Sabe o que é transgressão? É aquilo que você sabe que precisa ser obedecido e não obedece. É aquilo que você sabe que precisa ser feito e não faz. Chama-se pecado. Tudo que vai contra a palavra de Deus. É isso que Salomão está falando em Provérbios 28, 13. Pastor, mas se for assim, quem pode participar da mesa do Senhor, pastor? Quem pode? João capítulo 6, verso 53. Diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quando eu participo da ceia, quando eu participo do corpo e do sangue de Cristo, isso traz vida em nós mesmos. Mas aquele que não participa, vive na morte. Vive na morte, porque a vida não entra nele. Olha a importância da ceia, igreja. Olha a importância do sangue e do corpo do Senhor, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em verdade lhes digo que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Quando eu ceio, sabe qual é o recado que eu estou mandando para Deus? Senhor, o Senhor permanece em mim, e eu sei que o Senhor vai permanecer em mim também. Eu estou contigo e você está comigo, Senhor. É uma promessa que há para mim e para você quando nós ceiamos. Ele está em nós e nós estamos nele quando nós ceiamos. Quando nós ceiamos, essa é a mensagem que nós mandamos para Deus e é a mensagem que Ele manda para nós. Gálatas capítulo 2, para finalizarmos, verso 20. O apóstolo Paulo diz assim: logo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que me amou e se entregou por mim. Pastor, quem deve comer da carne e do sangue de Cristo? Todo aquele que tem fé em Cristo, todo aquele que crê no Senhor Jesus. Primeiro requisito. Segundo, aquele que se arrepende. Porque há um coração quebrantado. Aquele que se arrepende, qual é o fruto do arrependimento? É o coração quebrantado.
Porque há um coração quebrantado e humilhado, o Senhor não se nega. Quando há arrependimento, a mesa está à minha e à sua disposição dignamente. Nós nos tornamos dignos de participar da mesa quando nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor. E sabe quem mais deve participar da mesa? Quem deseja e anseia por uma comunhão ainda maior com Cristo. Quem deseja e anseia uma comunhão ainda maior com Cristo. Ah, pastor, mas eu não vou ceiar porque eu estou em pecado. Peça perdão ao Senhor. Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos tornar dignos de sermos participantes da mesa do Cordeiro de Deus. A Santa Ceia não é somente um rito. A Santa Ceia, ela é um memorial da cruz de Cristo, aonde o corpo dele foi moído, como aquele pão foi espedaçado, aonde o sangue dele foi derramado naquela cruz, aonde aquele suco da vide que representa o sangue dele também foi repartido, foi esvaziado, foi derramado, perdão. A ceia é um ato de comunhão e de amor jamais visto de um Deus pela sua criatura. Mas se eu puder te dar um conselho antes de participar da ceia, nós precisamos nos perguntar: como que anda a minha vida com Deus? Como anda a minha vida com Deus? Que nível de maturidade eu estou na minha fé? Será que eu tenho brincado de ser cristão? Ou eu tenho pegado essa palavra e trazido como uma verdade para a minha vida? Ou eu tenho vivido de faz de conta de ser crente? Próxima pergunta: existe algo porventura, Senhor, que eu preciso me arrepender? Sonda, Senhor, meu coração. Vê se há algo em mim, Senhor. A próxima pergunta: será que eu estou em paz com os meus irmãos? Será que eu estou em paz em casa? Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Será que eu preciso liberar perdão para alguém? Será que eu preciso ser restituído? Será que eu preciso ser reintegrado ao corpo de Cristo? E a penúltima pergunta: o quanto eu tenho buscado em conhecer a Ele? Como eu disse agora há pouco, quando o historiador precisa conhecer a fonte de algo, onde começou, eu e você precisamos ir no Filho de Deus, porque dele começou a vida, dele começou tudo. Eu e você pecamos por não conhecer verdadeiramente a Ele. Eu e você, aliás, muitas vezes o homem quer conhecer a tudo, menos o autor da vida. Sabe, a gente tem tempo para ler 10 sites no dia, mas tempo para buscar conhecer do Senhor através da palavra dele. Muitas vezes a gente lê um capítulo e já está com sono. Mas vai ter sono mesmo, porque você acha que o inimigo vai ter alegria e contentamento de não atrapalhar você para ler a palavra de Deus ou para ler 10 sites? Para ler 10 sites ali, você lê, não tem um pingo de sono. Mas lê um versículo da Bíblia, já tem um sono incrível. Acontece comigo também. Você acha que eu sou diferente de você? Acontece comigo também. Mas a diferença é que eu e você temos um Espírito Santo de Deus que nos ajuda e nos motiva ainda a ser mais e mais parecido com Ele, a queremos agradar ainda mais ao Senhor, a queremos viver uma verdade vivida, expressada verdadeiramente em Cristo, e não uma vida de faz de conta. Não, porque uma vida de faz de conta é a coluna do meio. E sabe o que é a coluna do meio? Aquele que está morno, aquele que está em cima do muro. E aquele que está em cima do muro já é do inimigo. A palavra de Deus, sim, sim, não, não. Porque os mornos serão vomitados pela boca do Senhor, está descrito em Apocalipse. Não se engane.
Cutuca o irmão do seu lado e fala para ele: não se engane, porque os mornos serão vomitados pela boca do Senhor. Isso é real, igreja. Ser igreja é vida, é verdade. É vida, é verdade. Sabe, eu canso de dizer que o meu bom problema é conhecer essa palavra, que não me deixa eu pregar algo que não seja a palavra de Deus. É o meu bom problema. Sabe, eu gostaria de trazer aqui uma palavra de vitória para você, mas uma vitória vai passar. Eu preciso pregar sobre a eternidade para você. Eu preciso pregar para você como que você vai viver a sua eternidade com Cristo. Vitória vai ser acrescentada automaticamente na sua vida. Vitória será presenteada pelo Senhor, porque o Senhor é fiel. Está escrito em Mateus capítulo 6, verso 33, que o Senhor diz assim: se buscares de todo o coração o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Comece a buscar a Deus com todo o seu entendimento, todo o seu coração, em verdade, em verdade. E o Senhor vai fazer o quê? Como um pai, a maioria de nós aqui somos pais. Quando o filho vai bem, o que nós fazemos? O filho precisa pedir algo para nós? Não, a gente tem prazer em abençoar. Assim é Deus com o seu filho. Quando Ele me vê, quando Ele te vê obedecendo, quando Ele me vê e te vê mais parecido com Cristo, quando Ele nos vê ainda mais ali, assim com Ele, o que Ele vai fazer, igreja? Ele vai nos presentear automaticamente, sem a gente precisar pedir. Ele vem: olha, filho, eu estou vendo o teu coração, que está em busca, que está com sede, que está com fome da minha presença, que quer mais de mim, que quer aprender mais, que quer obedecer mais. Está aqui, você não me pediu, mas eu quero te abençoar. Você não me pediu, mas eu quero te dar, eu quero te presentear. Nosso Deus é um Deus galardoador, galardoador, presenteador, presenteador, presenteador. E uma pergunta que as pessoas em nossa volta têm visto as atitudes de Cristo em mim? As pessoas à minha volta têm visto Cristo na minha vida? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Os nossos filhos têm visto Cristo, as nossas esposas têm visto Cristo em nós. Os nossos companheiros de trabalho, os nossos amigos têm visto Cristo em nós. Lamentações capítulo 3, verso 40. Sabia que existe um livro chamado Lamentações na Bíblia? Sabia? Lamentações capítulo 3, verso 40. Diz assim: examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. O Senhor te convida a voltar para Ele nessa noite. Sabe, eu posso te afirmar pelo Espírito: o Senhor tem saudade de muitos aqui. Estou te afirmando pelo Espírito: o Senhor está com saudade de muitos aqui. Sabe por que Ele está com saudade? Que Ele deseja que você seja salvo. Ele deseja que você viva em novidade de vida. Ele deseja acrescentar ainda uma porção maior na sua vida. Ele deseja liberar ainda uma porção maior de dons, autoridade, unção e tudo mais sobre a sua vida. Ele deseja liberar ainda mais bênçãos sobre nós. E hoje nós temos a mesa à nossa disposição. E hoje foi o dia que o Senhor escolheu para você. Cutuca o irmão do seu lado aí. Diga para ele: o Senhor escolheu esse dia para marcar a sua vida. Isaías capítulo 1, verso 18. Diz assim: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Pode passar. Brancos como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Se estiverem dispostos e me ouvirem, é o Senhor falando, comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. A mesa está posta. Sabe o que é uma mesa posta? As mulheres são especialistas nisso, uma mesa posta. A mesa está posta. O convite está feito. Porém, a decisão é minha e sua, de participarmos da ceia. E eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos e examinar a si mesmo nessa noite. E examinar a si mesmo nessa noite. Examine todas as áreas. O Espírito Santo de Deus estará trazendo a sua memória agora, a sua consciência agora. Obrigado, Mili. As áreas que precisam ser consertadas, as áreas que precisam ser produzidos frutos de arrependimento. E peça perdão ao Senhor. Peça perdão a Ele. O Senhor tem um novo começo, um novo recomeço para você, da forma correta, a partir de hoje. Não atrase mais o tempo de Deus, não atrase o relógio de Deus na sua vida. Não atrase o relógio de Deus na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Peça perdão ao Senhor aí em espírito agora, a área que o Senhor está trazendo à sua memória, que precisa haver um conserto. E peça a Ele que derrame do sangue dele sobre essa área da sua vida. E peça a Ele que te fortaleça, para que você venha lutar contra este pecado, para que você venha lutar contra o que está se levantando nessa área, na sua vida, te impedindo de viver a maior liberação jamais vista, jamais ouvida sobre a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua igreja se prostra diante do Senhor, em arrependimento, Senhor. Te pedindo perdão, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama do teu sangue, Senhor, sobre todos nós neste lugar. Passando, ó Pai, pelo nosso corpo, pela nossa alma e no nosso espírito. Passando por todas as áreas da nossa vida, Senhor. Trazendo vida e vida em abundância. Trazendo, ó Pai, um novo recomeço. Para que a partir de agora, Senhor, nós venhamos a nos tornar dignos de participar da sua mesa. Dignos de participar do corpo e do sangue do Senhor. Aptos a estarmos prontos para o corpo e o sangue do Senhor. E este corpo e este sangue trará vida e vida em abundância sobre todos neste lugar. Sobre todos neste lugar. Que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, eu permaneço ouvindo
Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Gostaria de chamar os diáconos aqui que vão me ajudar na ceia. Pastor Rodrigo, Pastor Everton, Pastora Daiane. Aleluias. Presbítero Vitor, irmã Eliane. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. É por isso que há muitos entre vocês fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Senhor, nós consagramos este pão e este suco da vide, Senhor, para que eles se tornem um memorial do teu corpo e do teu sangue, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que vai ceiar, permaneça de pé, por favor. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser que me faz viver. Não há dúvida alguma no amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim.
Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, o teu querer. Teu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. O teu toque é tudo que eu quero. Oração hoje aqui. Toque em mim com poder. Abre em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Glória a Deus. Alguém ficou sem o pão ou o suco? Todos estão? Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Que possamos comer todos, em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Vamos profetizar na vida do mundo do nosso lado, até que ele venha. Conte comigo até que ele venha. Conte comigo até que ele venha, meu irmão. Amém. Conta comigo até que ele venha, meu Deus. Conta comigo até que ele venha, meu irmão. Amém. Conta comigo até que ele venha, meu irmão.
que ele venha, meu amor. Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha, pastor. Até que ele venha, pastor. Fica comigo até que ele venha, meu amor. Conta comigo até que ele venha, pastor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que possamos todos até que ele venha, meu amado. João, até que ele venha. Até que ele venha, igreja. Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Amém? Glória a Deus, que possamos todos tomar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, te engrandecer mais uma vez, Pai, pois estamos nessa cerimônia para te dar graças, Pai, pelo amor e cuidado que o Senhor tem tido conosco, por essa prova maravilhosa, Deus, de amor por nós naquela cruz. Oh, Senhor, nós te damos graças por essa oportunidade, pelo acesso à graça, pela oportunidade da salvação, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor naquela cruz. Ó Deus, aonde o Senhor se entregou por nós, aonde o Senhor sofreu, nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Santo, obrigado, Senhor, glória a Deus. Neste lugar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um mês que nós vivemos nesta terra em Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela provisão, obrigado pelo partir do pão, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez neste mês que passou, mas também, Senhor, nós queremos te dar graças pelo mês, Senhor, de maio que já começou. Obrigado por tudo que o Senhor manifestará em nosso meio, na vida de cada um aqui neste lugar, Senhor. Obrigado pelos milagres, sinais e prodígios que serão, Senhor, colhidos neste lugar. Mas principalmente, obrigado pela comunhão com o Teu Espírito Santo, que será poderosa, concisa e tremenda a partir de hoje na vida de muitos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo o Teu povo, Senhor, com um mês de maio extremamente frutífero, um mês de maio extremamente abençoado, um mês de maio, Senhor, extremamente cheio do Teu Espírito Santo na vida de cada um. E o principal, um mês de maio onde o Senhor expressará, aonde o Senhor falará, aonde o Senhor se deixará ser ouvido por muitos aqui neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que precisa de uma resposta do Senhor, que ele e ela recebam a resposta do Senhor e que não hajam dúvidas, Senhor. Que este mês de maio, Senhor, seja um mês extremamente poderoso em obras, tanto no Espírito quanto em todas as áreas, para a Tua honra e para a Tua glória, é que nós oramos e abençoamos a vida de todos neste lugar, para a Tua honra e a Tua glória que nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, e que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.